Espírito Santo me mandou fazer algo antes de começar a pregar, mas eu vou pedir primeiro que você ache a passagem bíblica, tá? Levítico, capítulo 13. Eu vou pregar em Levítico, tá, irmãos? Capítulo 13, fica depois de Êxodo, que fica depois de Gênesis. Levítico, capítulo 13. Você deixa aberta aí a sua Bíblia. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos. Rapidamente, se eu puder contar com a sua educação, se eu puder contar com a sua gentileza, feche os seus olhos. Vamos fazer um pouco de silêncio. E vamos repetir 7 vezes o nome de Jesus. Respire bem fundo. E diga: Jesus, 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 Jesus. O versículo 13 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que já seja sacerdote. Eu quero falar sobre purificação permanente, purificação espiritual. Esse versículo aqui de Levítico, tanto o versículo 13, aliás, o capítulo 13, quanto o capítulo 14, fala sobre o ritual judaico para casos de lepra. Quando alguém ficava infectado pela lepra, ou no capítulo 14, ainda no 13, quando a lepra ou mofo aparecia em uma casa. Aí, irmãos, você percebe já no versículo 1 que a pessoa era quem percebia que algo estranho estava acontecendo com ela. Porque a lepra, ela é um tipo do pecado, do mal do pecado. Então, quando alguém percebia que algo estava acontecendo, ele era orientado a ir para o sacerdote, para o sacerdote examinar e verificar se a parte afetada tinha se espalhado ou tinha encolhido. Então, a pessoa que tinha o problema era quem percebia que tinha o problema. É a primeira, irmãos, amigo, você que está aqui nesta noite, nós temos que perceber quando a nossa vida ela está pegando um rumo errado. Não espere o seu esposo chegar com você e dizer: minha filha, você está indo para um caminho errado. Não espere a sua esposa chegar com você e dizer: meu filho, meu esposo, você está indo para um caminho errado. Não espere o seu pai, seu amigo, seu colega ou alguém apontar. O primeiro passo para você ser purificado é você mesmo perceber que algo de errado está acontecendo com você. É você mesmo perceber, você mesmo notar que algo de errado está acontecendo. A pessoa que pegava lepra, ela, pela lei judaica, ela mesma percebia. Algo errado estava aparecendo na sua pele. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que levar para o sacerdote examinar. Ela não ia para o médico, porque
vamos dizer, não havia médico naquela época, pastor Daniel, realmente, não havia médico. Mas certamente haviam pessoas que cuidavam de áreas de saúde, não é? Porque em toda a sociedade, se você for no meio de uma aldeia indígena, você vai encontrar alguém que cuida da área de saúde. Então, não é impossível que lá mais de 1 milhão de pessoas, lá no meio do deserto, não tinha alguém que cuidasse também dessa parte, né? Que zelasse. Mas por que tinha que ir para o sacerdote? Porque era uma questão de purificação cerimonial, de purificação religiosa. Irmão, o pecado ele não é simplesmente uma doença. O pecado, ele não é uma simples falha de caráter, né? Se alguém dizer assim, tem mais jeito não, fulano é assim mesmo. Você já ouviu essa frase de alguém, não é? Rapaz, tem jeito não, fulano é assim mesmo, isso é o jeito dele. Não, irmãos, o pecado, ele não é uma questão simplesmente de comportamento. O pecado, ele não é simplesmente uma questão de personalidade. O pecado é uma questão de purificação espiritual que a pessoa precisa ser purificada por Deus. Enquanto você não for verdadeiramente purificado, você não for verdadeiramente limpo, enquanto o Senhor não mudar a tua natureza, enquanto Deus não te perdoar, enquanto não acontecer uma mudança espiritual em você, não haverá purificação, não haverá. O que é interessante é que eles levavam o caso para o sacerdote, aí o sacerdote olhava, e o sacerdote só podia fazer o quê? Só podia examinar. O sacerdote, ele não podia curar. O sacerdote, ele não podia purificar. O sacerdote, ou a lepra, ela sumia, quando chegava a pessoa com o sacerdote, eles botavam em quarentena. E depois que ele ficava separado, ele voltava. E o sacerdote examinava. Se tivesse sumido, fosse só uma alergia, um eczema, uma coceira, o sacerdote declarava limpo e a pessoa voltava à sua vida normal. Mas se avançasse, se dominasse pelo corpo todo, aquela pessoa era considerada imunda. Sabe por quê? É um processo natural. Não dependia do sacerdote para que a pessoa fosse purificada. Muitos de nós estamos assim. Às vezes, Deus está te dando um tempo. Deus está te dando uma oportunidade para ver se você se recupera desse problema, para ver se você se recupera dessa situação. Muitos são recuperados, mas muitos, ao invés de buscar a purificação em Jesus, o problema só aumenta, problema só aumenta, problema só aumenta, problema só aumenta, a dificuldade só aumenta. E aí nós vemos, meus amados irmãos, que o sacerdote, quando ele via a situação, se a doença tivesse aumentado, ele declarava a pessoa imundo cerimonialmente. A pessoa era retirada da convivência, afastada da sociedade, desembaraçava o cabelo, bagunçava o cabelo, não podia andar com o cabelo penteado, se vestia de trapos, ficava fora do arraial, ficava isolado da sociedade e tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Essa era a situação. Então o sacerdote, ele não podia purificar. Mas aí, irmão, nós vamos para Mateus. Abra aí sua Bíblia. Nós vamos para Mateus capítulo 8. Olha que coisa linda. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais para não ficar só em Levítico. Mateus capítulo 8, versículo 1. Quando ele desceu, ele quem? Jesus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, olha só, irmão, um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Aleluia. Você está lembrado que eu falei que o sacerdote não podia purificar? O sacerdote, ele só detectava a doença e não podia. Não era uma questão de curar, era uma questão de purificar.
Amado, o que acontece com você? Você não está precisando de cura, você está precisando de purificação pelo poder do Senhor Jesus na sua vida. Jesus estendeu a mão, tocou nele, que era proibido, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Aleluia. O que estava mostrando? Que ele, o Senhor Jesus, ele estava quebrando um paradigma aqui. A Bíblia diz imediatamente, não foi depois, foi na mesma hora, imediatamente, o homem foi purificado da lepra. Aí Jesus disse para ele: olha, vai lá, te apresenta como sacerdote, leva a oferta que Moisés ordenou e faz tudo lá que está em Levítico. Faz lá tudinho, porque ainda estava debaixo da vigência da lei, mas Jesus já deu uma demonstração aqui, que ele tinha poder para purificar o homem de qualquer pecado. Aleluia. Que ele simplesmente não curava, mas que ele purifica. Irmão, nós estamos aqui no capítulo 8 de Mateus, diante de uma mudança. Jesus apenas não cura, mas ele purifica. Ele purifica. Se a pessoa, vamos lá agora para Hebreus, rapidamente. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Abra aí a sua Bíblia, por favor, nós estamos num culto. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Ora, se o sangue de bodes, touros, a cinza de uma novilha, sabe por quê, irmão? Quando o leproso chegava, que ele ficava limpo, não é? Aí o sacerdote matava um sacrifício. Se a pessoa era pobre, era umas aves. Se a pessoa era rica, era um animal maior. Matava e aspergia aquele sangue sobre o pecador, para purificá-lo cerimonialmente. Diz aqui a palavra: ora, se o sangue de bode, touro e cinza de uma novilha, espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia. Você não entendeu? O escritor está dizendo, irmão, se o sangue dos bodes, dos animais, se eles purificavam só exteriormente, só cerimonialmente, o sangue de Jesus, ele faz uma coisa muito maior. Sabe por quê? Se tem uma coisa que deixa a pessoa ruim, olhe para mim, deixa a pessoa extremamente ruim, é você saber que você fez algo imundo. É você saber que dentro do seu coração tem sentimento ruim, imundo, como a raiva, como o ódio de alguém, como a inveja de alguém, como sentir atração por alguém que você não pode, não deve sentir, e você sente, por você se envolver com o tráfico, com a droga, por você ser adepto de práticas nojentas, você sentir atração por homem, homem por homem, mulher por mulher, por criança, por menor de idade, de você sentir coisas ruins, praticar, e no outro dia, a sua consciência, não no outro dia, constantemente, a sua consciência está totalmente manchada. Os bodes, o sangue dos touros, o sangue dos passarinhos que era oferecido, purificava apenas cerimonialmente, não libertava a pessoa. Mas diz a Bíblia que o sangue de Jesus, ele purifica a consciência do homem. Aleluia.
para que possa servir a Deus. O sangue de Jesus purifica a tua consciência, para que você possa servir ao Deus vivo. Amado, você só vai poder servir ao Deus vivo se você for realmente purificado em sua consciência. E não adianta dizer, eu vou tentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me esforçar, eu vou ser um bom homem, uma boa mulher. Não, porque tudo vai continuar voltando. Mas se a sua vida, a sua consciência, ela for purificada pelo sangue de Jesus, você simplesmente não ficará curado da lepra do pecado, mas você será purificado da lepra do pecado. Aleluia. Mas só tem um jeito da sua consciência ser purificada. Senão você vai continuar amargando um sentimento de culpa. Você vai sentir que não é perdoado. Tem pessoas que fazem de tudo, se esforça e não consegue. Por quê? Porque está se esforçando através da sua justiça própria. Está querendo ser purificado através de um esforço. Mas lembre daquele homem que chegou com Jesus em Mateus 8, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Aleluia. Feche seus olhos agora, eu vou orar. Eu vou orar. Em nome de Jesus. Não vou fazer o apelo, eu vou chamar ninguém aqui à frente, não. Eu só quero que a igreja feche os olhos para não ver. Aleluia. E você que está necessitando ser purificado. O sangue de Jesus purifica a tua consciência, para que você possa servir ao Deus vivo. Você quer servir o Deus vivo? Você quer servir o Deus vivo? O sangue de Jesus purifica a tua consciência. Quem sente essa necessidade, eu estou falando de quem não entregou sua vida a Jesus ou quem está se sentindo desviado, você vai fazer um gesto diferente. Você vai colocar a mão sobre o seu coração e eu vou orar e você vai orar comigo. Aí onde você está, não precisa vir aqui à frente. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu peito. Meu Deus e meu Pai que está no céu, se existe algo tão ruim dentro de nós, Senhor, é a nossa natureza carnal, a nossa natureza vendida sobre o pecado. Senhor, o ser humano, ele é capaz de fazer tanta coisa ruim, que nem mesmo ele sabe que ele é capaz de fazer. Mas, Senhor, é como uma lepra que começa a ser detectada assim que surge. A gente sabe que há comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, há coisas diferentes e erradas acontecendo na nossa vida, Pai. Mas eu quero, Senhor, neste momento, aquele que está crendo, aquele que está orando, aquele que está crendo, meu Deus, que fez esse gesto de fé, meu Pai, em nome de Jesus, segundo a fé, Senhor, dele, que ele possa ter a sua consciência purificada, e que a partir de hoje, Senhor, com a consciência purificada, ele possa servir ao Deus vivo, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para purificar a consciência. Oh Deus, vai agora na consciência desta pessoa. Vai agora na consciência desta pessoa. Faz uma transformação agora poderosa, meu Deus. Que a partir de hoje ela não seja mais a mesma, mas que o sangue de Jesus a lave. Ela está pedindo, Pai. Ela está dizendo, meu Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me.
Ó Senhor, aceita esta oração, recebe esta oração e faz isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia.